Eu quero abordar com você aqui hoje essa questão da ilusão da individualidade. Notem que nós temos uma sensação muito forte de consciência individual. Não percebemos que essa assim chamada consciência individual e coletiva é basicamente a mesma coisa. Nós é que temos separado essa consciência humana em consciência individual e coletiva. Vamos começar abordando isso aqui com você, porque isso faz parte do que queremos investigar com você aqui nesse momento. A nossa ideia é a ideia de que nós somos indivíduos que temos um modo de pensar, de agir, de se mover no mundo, na vida, muito particular. Olhe isso de perto. Você nasceu numa determinada cultura, num determinado país, numa determinada família, numa dada cidade, em um determinado momento da história. Esse é o momento dessa geração, da geração em que você nasceu. E você recebeu a cultura, o aprendizado, o ensinamento, a modalidade de ser alguém. É isso que nós temos chamado de condicionamento psicológico. Nós temos uma formação psíquica, psicológica, dentro da cultura, em que nós fomos educados, ensinados, em que nós crescemos, dentro da nossa geração. Isso deu formação a esse sentido de alguém, esse alguém que você hoje é, que você demonstra ser no seu mundo de relações, de relacionamentos. Nessas relações que nós temos naturalmente com as pessoas, com as situações, com os acontecimentos, com os eventos, e também, principalmente, com nós mesmos. A isso nós temos dado uma ideia, uma crença. A crença da individualidade pessoal, particular. Esse mim, esse eu sou alguém. Temos dado, em razão de um modelo de pensamento, de crença, de opinião, de conclusão. Aqui estamos com você, investigando e olhando de perto e percebendo que tudo isso faz parte desse sonho de mundo em que esse centro, este mim, este eu, este centro, porque ele aparece no cenário como sendo a figura principal de tudo que está à sua volta. É o sentido do eu, desse mim. Olhar isso de perto é descobrir que isso é um sonho. É parte de um estado de sono em que nós nos encontramos. Assim, essa pessoa tem se movido nessa história. A verdade é que aqueles que realizaram a ciência divina, a ciência de ser,
nos falam desta possibilidade de irmos além desta ilusão. Essa é a verdade. Portanto, a verdade é que tudo isso faz parte de um estado ilusório de ser. E estamos aqui na vida para o fim deste sonho, para esse acordar. Portanto, esta vida, como nós conhecemos, como nós percebemos, como nós identificamos, está dentro desse contexto de sonho, de ilusão. Reparem a importância da compreensão disso. Olhe para o mundo e você irá perceber que a condição psicológica em que o ser humano se encontra, cada um de nós nos encontramos, é a condição da desordem, dos problemas, da insatisfação, da incompletude. E estamos dentro desse contexto humano apenas repetindo esta consciência, que é a consciência comum a todos. Então não se trata de uma consciência individual. Se trata de uma consciência coletiva. Então essa consciência individual é a consciência coletiva. Você repete todos os padrões aqui na sua geração das gerações passadas. O seu bisavô é de uma outra geração. O seu tataravô é de uma outra geração. Mas o seu pai também é de uma outra geração. E, no entanto, você repete exatamente como ele, como eles, como os que chegaram antes de você. A mesma confusão, desordem. Carrega a mesma insatisfação, a mesma ânsia ou busca por aquilo que eles um dia, lá atrás, buscaram. A completude, o amor, a paz, a felicidade em realizações humanas, em conquistas materiais e também em conquistas espirituais. O que será que isso significa, conquistas espirituais? Conquistas materiais? O que isso de verdade representa? Reparem, aqui nós nos sentamos juntos para olhar de perto para tudo isso. Porque é possível que você esteja apenas repetindo tudo o que eles fizeram. Claro, num novo momento, nossos bisavós, assim como os nossos avós, não viram essa evolução tecnológica que temos hoje. As maravilhas da ciência, as formas de tratamento médico, de cirurgia, as medicações. As gerações passadas tinham um tempo médio de vida muito menor que a nossa. Então hoje nós vivemos mais tempo. Nós temos hospitais maravilhosos, medicamentos maravilhosos, tratamentos maravilhosos, coisas impensáveis nós temos hoje em nosso mundo, em nossa sociedade, que as gerações passadas jamais imaginaram algo semelhante a tudo isso que nós temos. Então, tudo isso
tem sido maravilhoso. No entanto, psicologicamente, nós somos tão agressivos, violentos, possessivos, ambiciosos, medrosos, ansiosos, preocupados, deprimidos, como eles no passado. Talvez nós tenhamos um nome diferente para essas patologias, mas o que eles viveram foi algo muito semelhante, com nomes diferentes, nessas gerações passadas. Então, psicologicamente, nada de verdade aconteceu. Nós continuamos presos a essa condição de mundo. Os sábios, aqueles que realizaram a verdade, nos falam de um estado possível para todos nós nesta vida. É o estado de liberação desta condição de sonho, onde o sentido do eu, do ego, desse mim está presente. Vivendo dentro desta consciência, que é a consciência humana. Nós é que temos dividido em individual e coletiva, mas é a consciência humana. A esse estado, isso é chamado de liberação. O estado livre desta condição de ilusória identidade, sem ciência da verdade sobre quem nós somos. O despertar do seu estado natural, desta ciência da verdade de Deus, é o fim para essa condição. Aqui nesse canal, nós estamos aprofundando esse assunto com você. O assunto é a realização de Deus, a realização de sua natureza divina, da verdade do fim para essa condição psicológica de mundo, de pessoa, de experiências, onde esse eu é o centro, é o experimentador de tudo isso. Repare que esse é o momento para o despertar de sua natureza divina, da verdade do seu ser. Então notem isso aqui. Aqui, quando nós falamos com você da beleza, do fim da busca pela espiritualidade, porque existe esse afã, essa procura, essa busca. As pessoas idealizaram a espiritualidade como um alvo para ser atingido, para ser alcançado, acreditando que nessa assim chamada espiritualidade ficarão livres desta condição psicológica e de vida conflituosa, problemática, que nós conhecemos. Então se idealizou essa coisa da espiritualidade como o propósito. Então há essa busca pela espiritualidade. Então as pessoas querem encontrar alguma coisa que elas chamam de espiritualidade. É bem interessante isso. Aqui nós usamos a expressão o despertar da consciência, ou despertar espiritual, ou a real verdade da espiritualidade. Mas usamos essas expressões de uma forma completamente diferente do que as pessoas em geral usam aí fora. Quando as pessoas tratam da espiritualidade, elas falam do contato com extraterrestres, com viver numa nova dimensão, nessa assim chamada quinta dimensão. Existem diversas ideias a respeito desse
fim para essa condição de limitação, de contradição, de problemas e sofrimento, nesse sentido do eu, do ego. Há diversas ideias sobre isso. Do que seria isso? Aqui, quando nós usamos a expressão o despertar espiritual, nós estamos falando exclusivamente do florescer do seu natural estado de ser, do fim da ilusão deste sonho de mundo, onde esse sentido do eu, do ego, está presente, alcançando coisas, realizando coisas, obtendo resultados e ainda atuando no mundo dentro desta ilusão da separação, desta dualidade, na ideia de ele e a vida, ele e o mundo, ele e Deus. É apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar da consciência, ou iluminação espiritual, ou a verdade da espiritualidade. Não tem nada a ver com alguém espiritual, com alguém desperto, ou tendo contato com extraterrestres. Existem todo tipo de coisa ligado a essa ideia dessa assim chamada espiritualidade. Aqui estamos dizendo para você, a vida está presente. Não a particular vida deste eu, deste ego, deste mim. Ela está presente quando nós temos a verdade sobre a meditação. É quando há esta ciência do seu próprio ser se revelando como autoconhecimento, que temos o florescer da verdade sobre a meditação. Isso é o fim desta consciência mental, que é a consciência do eu, que é a consciência do ego. Quando as pessoas perguntam o que é meditação, o que é meditação? O que é a meditação? A meditação é a ciência que revela a verdade do seu ser. Aquilo que está além do conhecido, além do mundo, além do sonho, além da ilusão de tudo aquilo que o pensamento tem idealizado. Notem isso. Tudo isso que tem sido idealizado pelo pensamento. Nessa proposta para o encontro com a felicidade, com o amor, com a paz. Seja no mundo espiritual ou no mundo material. Tudo isso que o pensamento tem idealizado é completamente ilusório. Ou melhor, tudo isso faz parte do contexto de sua autoprojeção. Compreender a verdade sobre si mesmo é descobrir que há uma realidade presente, além do pensamento. E, portanto, além de tudo que o pensamento possa idealizar, programar, procurar ou buscar. Assim, o encontro com a verdade não consiste em algo que você realiza, concretiza por uma busca, por um projeto. O encontro com a verdade é a constatação dela aqui presente. Quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo desta assim chamada consciência humana, que é a consciência do eu, que é a consciência do ego. Então, algo novo se revela. Aquilo que é indescritível, inominável, que está fora de tudo aquilo que o pensamento idealiza.
ou dentro do materialismo, ou dentro do espiritualismo. Então não há nada de místico, esotérico, ou assim chamado espiritual, na realidade simples de sua natureza divina, que é a natureza da verdade do seu ser. É o seu estado livre do ego e, portanto, livre do medo, da ambição, da inveja, dos desejos, do ciúme, da posse, do controle, da ilusão entre aquilo que é divino ou profano, aquilo que é deste mundo ou do outro mundo. Tudo isso está dentro daquilo que o pensamento identifica, dentro de suas fórmulas prontas, dentro de suas crenças, conclusões, ideias. É só o que o pensamento tem feito. Podemos ir além do pensamento e, portanto, além deste sonho, desta condição, desse formato de pensamento comum, algo tão comum a todos. A verdade divina é o florescer da inteligência, da sabedoria, da compreensão da vida, onde sua relação com ele ou ela, com o mundo à sua volta, onde sua relação com você é sem a ilusão que o pensamento tem colocado aqui como uma cortina entre a realidade e você. Essa cortina é a cortina da autoimagem. Você olha o mundo a partir do lugar do equívoco, da confusão, do condicionamento mental, da consciência mental, da consciência egóica. Você olha o mundo através de um formato que o pensamento tem idealizado. Essa é a ideia que você tem sobre o mundo, a partir da imagem que você tem sobre quem você é. Essa é a cortina. O que a sociedade, o mundo, a cultura nos deu foi uma ideia sobre quem nós somos. As pessoas, quando olham para você, elas olham para você a partir da imagem que elas têm sobre quem é você. Elas não conhecem você, como elas também não se conhecem. Assim como você também não as conhece. Elas não sabem o que é a vida, assim como você não sabe o que é a vida. Porque você não sabe quem você é. Elas também não sabem quem elas são. Então, a grande cortina é a cortina da autoimagem. É a cortina criada pelo pensamento. O seu contato com a experiência desse momento é o contato através, via essa cortina. Essa é a condição da consciência do sonho, da consciência do eu. Então, o que é o despertar real? Não é o despertar para o contato com extraterrestres, ou para a quinta dimensão, ou o despertar para algo do tipo. O que é o despertar? O despertar é o fim desse mim, desse eu. Não é alguém desperto, não é alguém despertando, é o fim da ilusão.
da separação, porque temos o fim desta imagem e, portanto, dessa cortina. Então, a vida nesse momento é a única realidade. Não tem eu e a vida, não tem nós e eles. Não tem esse ou aquele que despertou. Não tem essa ou aquela vivendo uma particular vida. Notem, estamos tocando com você aqui no fim da dualidade, no fim da separação, onde há uma realidade presente, essa única realidade, ela é não dual, ela é não separatista. Ela não cria diferenciações, ela não se vê separada e à parte. Há um constatar da realidade, e esse constatar é o constatar da vida, é o constatar da presença, é o constatar da realidade, da não dualidade. Esse é um assunto nosso aqui no canal. Um dos nossos principais assuntos aqui. A não dualidade. Advaita. Advaita é a não dualidade. Os antigos rishis ou sábios indianos deixaram isso lá nos Vedas. Então, na Vedanta, a expressão é Advaita. O primeiro sem o segundo. Notem, essa é a realidade do seu ser. As gerações que chegaram aqui antes de você. Não é assunto seu. O seu assunto, nesse momento, é ir além desta condição de sonho de gerações passadas e a imaginação de gerações futuras. Isso é acordar. É sair desse modelo de tempo psicológico para esta visão da realidade da não dualidade, que é Advaita. Repare, não é você iluminado, não é você acordado, não é você desperto. É o despertar, é a iluminação, é o acordar, mas não tem você nisso. É a realidade divina assumindo o lugar dela nesse instante. Isso é a liberação nessa vida. É o seu estado natural, além de nascimento e morte. Além dessa continuidade neste vir a ser, nesse alcançar, nesse obter, nesse chegar lá, porque isso é o fim do tempo. É a constatação desta presença, deste ser, desta vida, fora do tempo, fora do movimento do eu, fora desse sentido de ser alguém. E como isso se revela? Autoconhecimento. A verdade sobre o autoconhecimento, não o que alguns chamam aí fora de autoconhecimento. A verdade sobre o despertar consiste na ciência de ser, pura consciência, que é meditação. Aqui nós temos diversos vídeos trabalhando com você essa questão da meditação e do autoconhecimento. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal e também em nossos outros canais. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer. Além disso, nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso com você.
Então, através de perguntas e respostas, dentro desse contato com o silêncio, estamos tomando ciência disso. Ok? Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A importância, o valor, a beleza do autoconhecimento. Basicamente, autoconhecimento é espiritualidade. A real espiritualidade reside no autoconhecimento. Agora, não aquilo que